junto a esta bela imagem que é a cidade de Santos, que você está vendo na abertura do Hora Geral dessa segunda-feira, nós temos também um convidado importantíssimo. O convidado de hoje é o nosso amigo Marcelo Teixeira, que é presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, porque junto com o aniversário da cidade, também o Santa Cecília, o Sistema de Comunicação, está completando 18 anos. Eu, desde já, Marcelo, quero agradecer a sua participação e nós não poderemos deixar de lembrar do sistema, junto com a cidade de Santos, a cidade que sempre nos recebeu de braços abertos. Obrigado por esse convite e eu quero saber inicialmente, Marcelo, qual a importância dessa data da cidade de Santos para os 18 anos do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Bom dia, Douglas. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Prazer em vê-lo, também aos nossos telespectadores. Um dia especial, dia de festa, como você muito bem disse, a terra da caridade, da liberdade, um berço realmente de grandes e ilustres autoridades e artistas, atletas, o maior porto da América Latina. Então, nós temos muito do nosso passado a lembrar, a registrar momentos e fatos marcantes da vida brasileira, porque por aqui também nós conseguimos, ao longo da nossa história, influenciar decisivamente nos destinos do país. Então, acho que a cidade tem a sua história, está reconstruindo esta belíssima história calcada hoje na modernização, mas acima de tudo na ética, na seriedade, na justiça, na responsabilidade dos seus munícipes. Então é uma cidade praiana maravilhosa, todos até brincam, né? Ou aqueles que aqui nasceram ou que vieram por alguma razão, quando bebem dessa água, alguma razão tem de diferente que parece que ficam anestesiados e ficam impressionados com a região metropolitana da Baixada Santista. Então, a cidade de Santos está de parabéns, acima de tudo, pelas pessoas que aqui vivem, que moram, que trabalham, aqueles que aqui já trabalharam muito e hoje são os nossos aposentados. Que é um número significativo. Muito significativo. Eu observava bem você citando aí alguns dados referentes à nossa cidade pela qualidade de vida. Exato. Muitas pessoas escolhem exatamente Santos também para viver, morar e talvez aqui encerrar o seu ciclo de etapa de vida, né? Porque realmente a cidade é uma cidade muito interessante, hospitaleira, né? Saudável, né? Em todos os sentidos, não só pelas belezas naturais, mas por tudo aquilo que significou e que representa ainda hoje no nosso país. Eu vou pedir para a produção colocar aí algumas imagens, e essas imagens que a produção vai exibir é da cidade de Santos e um comentário do Marcelo. Marcelo, ali é uma vista praticamente da orla e também da faixa de praia. Se não me engano, não fui eu quem tirei essa foto, é uma foto, acho que ali próxima do Morro do Voturuá, né? Da nossa torre, né? É sem dúvida uma das belas paisagens que nós temos aí já do lado mais de São Vicente, né? Talvez seja o Morro do Voturuá, sim, mas que temos uma vista panorâmica aí fantástica, né? Maravilhosa. O nosso bonde, né? Um tradicional bonde que virou um plano turístico, né? Através dos últimos projetos da Prefeitura Municipal, que sem dúvida alguma atrai uma série de pessoas que podem visitar até locais como o Centro Histórico, como outros pontos turísticos realmente muito interessantes. Aí são os Jardins da Praia, que entrou até no Guinness Book. Muito, uma coisa belíssima. É um cartão postal, né? Os nossos coqueiros ali, talvez ali próximos à Avenida Ana Costa, né? Que nós temos muitas características assim baseadas muito próprias aqui da cidade, né? Agora, Marcelo, lógico que a cidade de Santos, ela não é só a orla, eu sempre bato nessa tecla. A cidade de Santos, ela tem os morros, tem a área continental, que muitas vezes as pessoas pensam que é Bertioga, mas depois de Caruara já é Bertioga. Caruara ainda faz parte da área continental de Santos, Monte Cabrão, Ilha de Ana, Iriri. E nós temos também a Zona Noroeste. Você acredita, tem esse sentimento que os últimos governos ou o atual governo está focado em olhar a cidade como um todo
ou ainda existe essa divisão de atendimento da administração mais para a orla do que para a parte da área continental e da Zona Noroeste? Eu acho que ainda existe uma divisão, né, Douglas? Apesar dos avanços dos investimentos feitos nos últimos governos, principalmente no que se refere ao governo Papa e também agora direcionado ao governo Paulo Alexandre, creio que nós tenhamos tido um bom avanço. Um avanço onde pelo menos estejamos tratando as pessoas com mais dignidade, não discriminando tanto no sentido de entenderem que sejam talvez pessoas, famílias mais simples, mais humildes e que não mereçam também um tratamento ou até um investimento que são necessários para o desenvolvimento da cidade como um todo. Nós notamos também que houve um direcionamento não só através de investimentos como aproveitando um evento como o Carnaval, onde ali nós conseguimos fazer a tão sonhada passarela do samba, mas ao mesmo tempo se utiliza daquele espaço para áreas culturais, para o desenvolvimento de atividades educacionais e outras tantas situações que hoje nós notamos na cidade, como investimentos que estão sendo preparados na própria Zona Noroeste, com possibilidades de construções de shoppings, de centros mais avançados. Eu acredito que, acima de tudo, os governos, além dessas questões, devem realmente priorizar a questão do transporte, a melhoria do transporte público, a situação envolvendo principalmente a área da educação. Fundamental nós estarmos consolidando, investindo em escolas, principalmente também na capacitação dos nossos professores, investindo mais na questão salarial desses mestres. Isso é fundamental. Que, sem dúvida alguma, precisam de uma motivação, de uma preparação para enfrentarem já os desafios que já não são poucos diante da estruturação familiar. Geralmente, hoje, os alunos que frequentam escolas públicas não têm um perfil ainda de um respeito maior ao mestre, então nós temos que adotar algumas medidas que sejam medidas reparadoras para que a área educacional seja, de fato, uma área de fundamental importância no sentido da revitalização da cidade de Santos e automaticamente do próprio país. Marcelo, quando eu falo com o Marcelo, eu trato com você até pelo carinho que eu tenho, que é recíproco. Lógico, né? lógico. Mas a gente sabe o quanto que a Unisanta, que a família Teixeira, tem uma contribuição com o crescimento da região. Está instalado em Santos, mas tem reflexo na região e até em cidades do Grande ABC. E lógico que isso envolve muito uma boa administração. Nós estamos praticamente na metade do primeiro mandato do prefeito Paulo Alexandre. Você é uma pessoa que também vive política, você é ligado a um partido político, nós vivemos política. Que análise você faria desse na metade do primeiro mandato do prefeito Paulo Alexandre com relação às obras, o que está sendo implementado e feito na cidade de Santos? De fato, Douglas, você citou um fato muito interessante. A universidade, o complexo educacional está completando seus 54 anos. São realmente muitas gerações formadas aqui na Unisanta. Um pouco mais de meio século. Um pouco mais. E com isso, nós, sem dúvida alguma, colocamos no mercado de trabalho um profissional diferenciado. Um profissional diferenciado não só pela questão da excelência do seu curso, mas como também do nível do nosso corpo docente, mas como também pessoa humana. Sim. Eu acho que isso algumas vezes faltam nas instituições de ensino no país. Nós temos muitas vezes centralizado essa situação envolvendo muito saber a área técnica educacional de cada um dos cursos, mas muitas vezes o professor ele não está ali também entendendo as dificuldades, as razões por que passam aquele aluno. E é importante nós entendermos, às vezes até as angústias, né? Os limites dos próprios alunos, onde o aprendizado é mútuo, do próprio professor com o aluno, e vice-versa, com as suas famílias. E isso nós estamos realmente possibilitando que, em algumas oportunidades, até este próprio aluno não termine, não encerre a sua ambição de uma forma até a
frustrá-lo, né? Sem ter uma perspectiva. Ou então alcançar o seu diploma e não ter exatamente a perspectiva futura da continuidade do seu trabalho. Então, a universidade se preocupa tanto no banco escolar, como ao mesmo tempo na preparação desse aluno e também junto a empresas, a instituições, aos estágios, aos convênios, que fazem de fato com que o Santa Cecília, ao longo desse período, consiga contribuir diretamente e agora, de uma forma assim como você citou aqui na nossa região, no ABCD, da capital, alunos que vêm mais, que nós recebemos, agora com o ensino à distância. Que é o EAD, EAD, né? Que agora você ultrapassa as fronteiras, de fato, até mesmo dos limites da Baixada Santista, onde nós estamos também investindo bastante nessa nova área, com muito critério, com muito cuidado, mas também obtendo resultados muito interessantes na formação desses alunos. Com referência à questão... Há uma análise nessa metade do primeiro mandato do prefeito. Metade do prefeito Paulo Alexandre, eu acho que houve uma renovação muito grande no sentido da equipe de trabalho do prefeito. Nós notamos que é uma equipe de trabalho atuante, muito jovem, talvez alguns com nem tanta experiência né, administrativa no campo público, na área da prefeitura municipal. Creio que esse período de adaptação dele e dos seus secretários, das pessoas de confiança, tenham sido interessantes e importantes para o amadurecimento dos trabalhos e dos projetos que foram prometidos em campanha e que estão sendo colocados em prática. Eu confesso que, diante da expectativa criada pela população em termos dos trabalhos desenvolvidos, pelo menos das propostas de trabalho desenvolvidas pelo prefeito Paulo Alexandre, criou-se realmente uma esperança muito grande e, com isso, nós temos que ter o tempo necessário para que o prefeito possa executar essas tarefas. Eu acho que até esse meio mandato do primeiro ano da primeira gestão, né, do prefeito Paulo Alexandre, creio que nós tenhamos evoluído, né, de uma forma positiva, mas, óbvio, nós temos sempre queremos uma expectativa maior e até pela própria capacidade do prefeito, que está muito vinculado hoje ao governador Geraldo Alckmin, tem uma aproximação muito forte, né? Creio que os próprios investimentos necessários também para a nossa região possam ser trazidos e a cidade não só cresça no sentido de oferecer mais serviços, mais oportunidades às pessoas que aqui estão, mas acima de tudo também se consolide como uma das cidades tão importantes, como já foi e que precisará continuar sendo. Marcelo, eu tenho que chamar um intervalo, mas rapidamente eu quero fechar esse bloco falando da cidade de Santos e trazer um aspecto que eu julgo importante como uma análise política da nossa região metropolitana. Tanto o prefeito Paulo Alexandre como o prefeito Billy foram eleitos no primeiro turno numa expectativa de mudança. Que mudança? Mudança de um sistema que estava implementado, de um governo, que a população quis mudar. É através do voto que você consegue mudar. O voto é a principal ação democrática. E a gente sabe, agora no dia 22 de janeiro teve aniversário da cidade de São Vicente, hoje é a cidade de Santos, e a gente vê o quanto que a população vem participando dos governos se comparado ao passado. Você acredita que a participação popular ela deveria ser mais participativa, mais acirrada, ou ainda é branda com relação à participação popular nas administrações públicas? Eu acho, Douglas, que primeiro houve um amadurecimento da população pela própria questão da democracia. Houve uma mudança da cultura do povo brasileiro. O povo brasileiro, de fato, ele está mais interessado, mais participativo. A gente nota que há um interesse maior de conhecer com mais profundidade o perfil dos próprios políticos. Acho que você citou um fato interessante, a renovação sempre é muito importante, né, dentro desse processo democrático, onde se criam opções diferentes, mudanças, tudo de uma forma muito consistente, né? A população hoje, ela sabe discernir muito bem, separar pelo menos boa parte dela, óbvio, né? Não na totalidade, que esse é um amadurecimento que ainda requer um tempo maior. Mas eu acho que, como você citou, a participação, a gente nota hoje também
as câmaras de vereadores também de uma forma mais reciclada, de uma maneira mais atuante, mais até de respaldo aos próprios governos. As câmaras estão muito mais participativas Sim. no sentido de legislar, mas também direcionar os investimentos necessários, principalmente dentro dos próprios processos inerentes à cidade. Visando a população. Nós temos um aqui tão atuante como você, Obrigado, né? Que a gente nota a sua linha de conduta no sentido sempre não só de ver aquelas pessoas mais necessitadas, mais carentes, mas também não virando as suas costas para todos aqueles que realmente estejam diante das necessidades inerentes à própria cidade, né? Então, acho que, de uma forma geral, a participação da população sempre... Você vê como satisfatória? É interessante e progressiva, né? Ela está sendo de uma maneira bem interessante nas decisões, principalmente, das cidades e do país. Marcelo, vou pedir sua licença para um rápido intervalo comercial. O Marcelo falou a respeito da cidade de Santos, mas nós temos aí uma grande comemoração, além dos 54 anos da Unisanta, do Complexo Educacional Santa Cecília, nós temos os 18 anos do Sistema Santa Cecília de Comunicação, que, lógico, é comemorado também no dia de hoje. Que avanços o telespectador vai ter com a programação da TV Santa Cecília? E os nossos ouvintes da 107,7, eles terão surpresas, novidades, equipamentos novos, programação? Bom, quem vai poder responder é o Marcelo Teixeira. Mas tudo isso depois do intervalo aqui no Hora Geral, nesta segunda-feira, no aniversário da cidade de Santos. Eu volto já.